O título da palavra de hoje é Oferta de Abel e Oferta de Caim. A palavra de hoje é um texto um pouco pesado para nós, né? Porque vemos no texto o assassinato de um homem, né? Realmente, o texto traz o relato de uma morte, a morte de um homem chamado Abel. E vejamos, as circunstâncias que esse texto nos mostra não são muito favoráveis para nós. Por quê? O texto nos mostra que esse assassinato, o primeiro assassinato da história, aconteceu entre irmãos de sangue. Imaginem, né? Quem aqui seria capaz de matar um irmão de sangue? Não precisa levantar a mão, tá? Quem seria capaz? Eu fico pensando, poxa, como é que alguém poderia matar algum irmão? Hoje em dia até quando se mata uma baratinha, tem gente que fica escandalizado. Não, é um ser vivo, não pode matar. Tem, irmãos. As irmãs aí ficam falando, tem que matar, mas tem gente que acha ruim matar a baratinha. E o texto de hoje também nos mostra que esse assassinato aconteceu dentro de uma igreja, irmãos. Se você for ver o contexto, né? Por quê? Depois de um culto, depois de uma oferta que foi entregue a Deus, gerou o motivo para esse crime tão bárbaro. Imagina, irmão. Nós que estamos aqui, estamos dentro da igreja, e nós também, imagine que algo semelhante aconteça a nós, por causa do ódio ou da raiva de um irmão que tem em relação ao outro. Muitas vezes vivemos essa realidade dentro de nossas igrejas. Realidade onde as pessoas têm ciúmes umas das outras dentro da igreja. Realidade que mostra onde as pessoas têm raiva uma da outra, mesmo dentro da igreja. Podemos dizer que a igreja está morrendo. Porque se a raiva, se a ira entre os irmãos paira por este lugar, a igreja está morrendo. Porque a Bíblia diz que a prática do amor é essencial na vida cristã. Jesus diz, assim como eu vos amei, né? Ame-os, o teu próximo. Estamos distantes, muitas vezes, desse amor. E quando olhamos esse texto de hoje, alguns irmãos que estiveram na infância na igreja devem ter aprendido assim, que por que aconteceu isso? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Aí os professores na escola da igreja explicam, porque Abel, ele entregou, né, um animal, ele derramou o sangue desse animal, e assim Deus aceitou. Enquanto que Caim, ele entregou aquilo que possuía, dos frutos de sua terra. E por isso não houve derramamento de sangue. E Deus não se alegrou com isso. E por isso Deus não aceitou. Irmãos, podemos observar que essa tese ela tem problemas. Por quê? Nesse momento onde Caim e Abel estavam ofertando a Deus, ela ainda aconteceu antes dos momentos das leis virem, das leis de Deus dadas a Moisés, virem para o povo. Então, depois que Moisés vai no Monte Sinai e conversa, tem um momento de comunhão com Deus, ele desce com todas as leis, ele traz todas as leis e diz, assim vocês deverão viver, assim vocês deverão fazer o tabernáculo, assim vocês devem fazer as suas ofertas, toda uma regra. Mas nesse momento não havia isso. E por isso que a gente consegue encontrar em Hebreus capítulo 11, versículo 4, a resposta do porquê Deus rejeitou a oferta de Caim. Lemos juntos? Pela fé, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui diz,
Pela fé, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Abel ofereceu esse sacrifício. Logo, a gente analisa que Caim, ele não ofereceu esse sacrifício com a sua fé. Esse é o problema que aconteceu no texto de hoje. Abel entregou a sua oferta com fé, enquanto que Caim não entregou com fé. Irmãos, a gente observa através desse momento, a entrega de oferta, o momento do sacrifício, é o momento, nos dias de hoje, podemos chamar de culto. É o momento do culto. O que acontece, o que é gerado pela vitória no culto, o sucesso no culto, o êxito no culto, ou fracasso no culto. O texto de hoje nos fala sobre isso. Então eu vou compartilhar com os irmãos o texto de hoje, nessa ótica, nesse ponto de vista. O que o fracasso no culto pode gerar em nossa vida. O que o êxito no culto pode gerar em nossa vida. Veja, João capítulo 4, versículo 24 nos diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que diz? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está falando: eu quero que vocês me adorem com todo o teu coração. Eu quero que vocês prestem o culto a mim com todo o seu ser. Eu quero que você se entregue a mim com tudo que você possui. E por isso o texto de João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é espírito. Ele sabe, irmãos, o teu coração. E por isso que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, já receberam presentes? Aqueles que... Tem irmãos que recebem bastante presente, ou tem irmãos que não recebem quase nenhum presente. Mas algum dia você já deve ter recebido um presente na sua vida. Se você não recebeu, fale comigo depois, vou te dar um presente, tá? Se você não recebeu, tá? Quando a pessoa prepara o presente com todo carinho, coração e dedicação, a gente percebe: poxa, essa pessoa está me dando esse presente com todo carinho, com toda a dedicação. Essa pessoa realmente pensou em mim quando comprou ou quando preparou esse presente. E quando a gente recebe um presente, a gente sente: poxa, que isso? Que miserável. É melhor não dar, não é? Tem presente que é melhor você nem entregar. Porque você olha e fala: pô, a pessoa recebe e fica com uma cara pálida. Que é isso? O que você está me dando? Ah, eu pensei em você. Tá bom. Obrigado, hein? Obrigado. E depois entrega lá, joga no lixo no caminho. A gente percebe só pelo presente, nós homens, seres humanos, percebemos só pelo presente. Não estou falando do valor, da marca. Isso para alguns é importante, mas não estou falando disso, do valor da marca do presente. Por exemplo, na Coreia, as pessoas, os jovens dizem que se você faz 1000 origamis daquele passarinho lá, já viram aquele passarinho que é feito em origami assim? Você faz 1000 origamis pensando no seu pretendente, você vai conquistar essa moça ou esse moço. 1000, irmão, 1000. Sabe, eu não é que eu já entreguei, não é que eu já fiz isso, tá, irmãos? Eu não fiz, tá? Porque eu nunca fiz isso, mas eu já fiz aquele origami, aquele passarinho em origami, irmãos, para aprender, para ver como é que é, né? Poxa. E como demora, irmãos? Eu demorava 3 a 4 minutos para você terminar um. Então imagina você fazer 1000 daqueles, 1000. E falam que quando você faz o 1000, você coloca num potinho assim, os 1000, enche assim no potinho, né? Tem que ser um potinho visível, sabe aqueles de biscoito lá, que coloca assim, entrega, ó, fiz tudo isso pensando em você. As irmãs que são emotivas, elas são balançadas, porque nossa, ele gastou tanto tempo pensando em mim.
Não é, irmãos? As irmãs não ficam emocionadas porque o cara fez 1000 daqueles pensando em você. 1000 daqueles. Dedicou todo o tempo pensando em você. Porque o cara não vai fazer aquilo, ou a moça não vai fazer aquilo pensando em outra coisa. Mas, poxa, ai, como é legal, como ele é lindo, é maravilhoso. Ai, mais um passarinho, olha aqui, entra. E quando a pessoa recebe esse presente, fica emocionado. Talvez não dê em namoro, mas a pessoa vai receber. Poxa, você fez para mim, eu vou guardar. E algumas pessoas são balançadas. Poxa, essa pessoa está pensando tanto em mim, então é para esse rapaz que eu vou dar uma chance, porque esse rapaz realmente gosta de mim. Em nossa vida espiritual, as mulheres, nesse sentido, elas olham o centro. Poxa, esse homem fez isso porque ele realmente pensa em mim, ele chora por mim, liga para mim, não liga para ele. Os irmãos que riem já são de uma época bem avançada, de uma idade bem avançada. Os jovens nem entendem. Por quê? Eu estava pensando naquela pessoa. Algo semelhante nós devemos aplicar para Deus. Deus quer que você, a todo instante, a todo momento, esteja focado nele, olhando para ele e servindo a ele. A nossa adoração tem que ser uma adoração verdadeira, não uma adoração onde nós apenas entregamos a nossa religiosidade em nossa vida espiritual. Não é vir aqui aos domingos e bater o cartão e ir embora e dizer: eu fiz a minha parte, isso que me importa. Não, irmãos. Deus quer o teu coração. E por isso o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é: o fracasso na adoração é igual ao fracasso no relacionamento com Deus. E o êxito na adoração é igual a êxito no relacionamento com Deus. Irmãos, como é importante termos êxito na adoração. Porque a adoração, a entrega de ofertas no Antigo Testamento, os sacrifícios que eram feitos estavam diretamente ligados à vida, irmãos. O povo dependia do sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos para entregar as suas ofertas, e ali ver que Deus aceitou aquela oferta era a resposta de que o povo teria vida. E quando rejeitado, o contrário, o povo morreria. Está vendo como a nossa adoração, o nosso culto é importante, irmãos? Você está colocando em jogo a tua vida. A adoração envolve a nossa vida, irmãos. A nossa vida. Envolve a tua vida, envolve a minha vida. Até nos momentos devocionais que nós estamos fazendo nessas semanas no livro de Hebreus, mostra que haviam vários sacerdotes. Sacerdotes esses por quê? Porque precisava de vários. Porque o sumo sacerdote, ao entrar no santo lugar, poderia morrer. Necessitava de outro. Outro sacerdote que viesse a tirar o sumo sacerdote desse sequência. Veja como a adoração é importante em nossa vida e nós não damos a devida importância. Tem pessoas que quando vêm para a igreja, elas se preparam, tomam um banho, vêm para a igreja com a melhor roupa que possui, e vêm adorar o Senhor. Não estou falando que você tem que ser agora viver com uma religiosidade, que roupa bonita é o que importa. Não é isso, irmãos. A pessoa está se dedicando, a pessoa se importa em ir para a igreja e encontrar através da palavra, a palavra de Deus, e quer entregar o seu melhor. As irmãs, quando vão para uma festa de casamento, quando ela é uma madrinha, irmão, como é difícil ser madrinha e padrinho. Padrinho já é mais fácil, madrinha. Parece que a madrinha é o casamento dela. Tem madrinha que quer brilhar mais que a noiva.
Isso acontece. Para essas festas do mundo, as irmãs, os irmãos se enfeitam ao máximo. Mas para vir para a igreja, parece uma vassoura velha estourada. Até os homens sabem que essa pessoa, ou fulano, está falando aquelas palavras de coração para mim. Até o animal sente: esse homem me ama, ele gosta de mim. Até o animal sente. Eu não sabia que os gatos também sentiam, mas os gatos também sentem, né? Eu tive um gato aí por umas 2 semaninhas. O gato também sente. Então imagine Deus. Deus está sempre olhando para o seu coração. Deus está olhando para o centro do teu coração. Veja o versículo 3 e 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Veja, diferentemente de Caim, que trouxe do fruto da terra, Abel trouxe das primícias. Isso nos mostra que Abel tinha um coração onde ele queria realmente agradar a Deus. Um coração realmente que quer ter comunhão com Deus. Eu lembro da minha mãe, quando na minha infância, ela me dava oferta dominical, né? Samuel, leva essa oferta. Ela sempre me dava oferta, irmãos, numa nota, né, bem nova. Ela pegava sempre, ia no banco, trocava a nota e trazia uma nota novinha. Falou: essa é a oferta que você vai entregar a Deus. Estou falando, claro que a nota, né, R$10, velha, toda amassada, comparado com a outra novinha, o valor continua sendo o mesmo, não muda em nada. Mas ali mostra o que? A dedicação que a pessoa tem de querer fazer algo de bom para Deus. Mas nos dias de hoje esse coração tem sido cada vez mais frio, porque muitas vezes nós não temos todo esse anseio de adorar ao Senhor, não temos toda essa vontade de louvar a Deus, não temos toda essa dedicação, essa vontade de se dedicar à obra do Senhor. E vivemos numa vida espiritual de formalidades. Porque eu sou membro da igreja, então tenho que ir lá. Porque eu estou servindo na cozinha da igreja, tenho que ir lá. Porque estou servindo na recepção da igreja, tenho que ir lá. Irmãos, essa semana eu estava passando ali próximo ao shopping Bourbon, e eu vi uma multidão, irmãos, multidão de pessoas fazendo fila na frente da bilheteria. Aí fui ver que era de um show, né, de uma boys band coreana, do Brasil. Dá para acreditar, irmãos? Nem eu acredito. O tal de BTS, os irmãos talvez não conheçam, né? Converse com o irmão Gabriel, que ele vai lhe dar todas as informações necessárias, tá? BTS, uma fila gigantesca. Aí vi uma reportagem e dizia assim: o cara estava acampado já 1 mês antes da venda de ingressos. BTS não é como fala, o Bruno Mars, não é o Black Eyed Peas, não é o Black, mas BTS, irmãos, 1 mês de fila. E aquelas crianças, jovens, adolescentes, estavam felizes em estar esperando na fila. Amados irmãos, aqui na nossa igreja a gente não pega a fila para entrar. Aqui eu vejo a igreja viva, a igreja é muito boa. Aqui você, alimentado pela palavra de Deus, aqui você come o pão, e ainda no bazar a igreja te veste. Já viu igreja assim? Só falta da roupa lavada. Já viu igreja assim, irmãos?
E essas crianças estavam esperando, felizes, contentes. Enquanto que muitas vezes nós, quando estamos lá chegando à igreja, já vemos com a cara amarrada. Meu Deus, vou ter que ver aquele irmão. Meu Deus. Jesus, já está me dando indigestão só de olhar para a cara. Tem irmãos assim. Dizem que o relacionamento entre homem e mulher, o pensamento do homem no relacionamento é diferente, totalmente diferente do pensamento da mulher no relacionamento. Para o homem, o relacionamento o namoro, tá? É como se aquela moça entrasse em uma parte da sua agenda. Ela vai fazer parte da agenda dele. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalho. Sábado é o dia da namorada. Depois domingo, igreja, continua. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalhando. Sábado, namorada. Domingo, igreja. Enquanto que a mulher é diferente. A partir do momento que inicia o namoro, segunda é ele, terça é ele, quarta é ele, quinta é ele, sexta é ele, sábado é ele, domingo é ele, também Deus, né? E por isso que as mulheres amam mandar mensagens o dia inteiro. E aí, comeu? E manda o coraçãozinho, né? Comeu? Coração. E os homens, poxa, que mensagem? Lógico que eu comi, já passou, comi, lógico. Que pergunta mais? E é por isso que eu vejo que as irmãs na vida espiritual elas são muito mais dedicadas. Porque quando elas focam em Deus, elas focam realmente. Para homem, Deus continua assim: eu tenho meu dia da semana, mas eu deixo o primeiro dia da semana para Deus. Mas para a mulher, não, as mulheres querem, anseiam por estar próximo do Senhor. Ai, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é legal. Até eu, de tanto conversar com os irmãos assim, né, via WhatsApp, eu começo sempre também mandando aqueles coraçãozinhos assim, né? Porque eu tenho que conversar com as irmãs, não é? Se eu falo assim, pastor, vai ter culto? Vai. Eita, pastor grosso. Pastor grosso. Não, mas eu mando, vai ter, irmã, com oraçãozinha assim, hoje assim, para saber, eu estou muito feliz com essa pergunta. Como as irmãs são diferentes, né? Nós temos que focar em Deus. A nossa vida, irmãos, tem que estar focada no Senhor. Vemos aqui Abel, ele entregando das suas primícias para tentar agradar ao Senhor. O anseio dele, o coração dele, ao adorar com fé a Deus, ele queria agradar a Deus. Da mesma coisa tem que proceder em nossa vida. Como nós vivemos pela fé, o anseio de agradar a Deus tem que estar constantemente presente em nós. Constantemente presente em nós. E assim entregarmos o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração ao Senhor. Qual foi a última vez que você sentiu e disse: hoje entreguei um culto verdadeiro ao Senhor? Qual foi a última vez? Qual foi? Amados irmãos da Igreja Água Viva, que nós entregamos o nosso melhor culto ao Senhor. Seja o verdadeiro adorador. Segundo lugar, o fracasso na adoração é igual ao fracasso no relacionamento com o próximo. O êxito na adoração é igual a êxito no relacionamento com o próximo. Veja o versículo 5, 6 e 7 que diz assim: ao passo que Caim em sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes maus, eis que o pecado te aporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, quando no culto nós recebemos a graça de Deus, quando sentimos movidos pela palavra do Senhor, não há pessoa que vá para a sua casa, voltar para a sua casa e querer brigar com a esposa ou com o marido. Já viu? Não vai partir dessa pessoa, né? Enquanto que, quando nós não recebemos a graça do Senhor, esses fatos podem estar acontecendo em nós, acontecendo no nosso dia a dia,
acontecendo a todo instante conosco. Nós nos relacionamos com as pessoas dentro da igreja. Não há uma vida espiritual onde você vai viver sozinho. Não há. Não é como o budismo, você tem que se isolar do mundo, se isolar de todas as coisas, e você vai viver sozinho, se isole para que você, né, chegue e alcance o poder, o máximo, o auge. Não. A vida espiritual de você é sal e luz. Ele diz, vá e faça discípulos. A Bíblia nos diz para que nós fiquemos isolados em nosso mundinho cristão. Mas a Bíblia diz que você tem que se relacionar com as pessoas. Você tem que ser sal e luz dessas pessoas. Você tem que levar a palavra dessas pessoas. Mas vemos o fato de hoje de que Caim, quando observou que sua oferta não foi aceita, olhou para Abel. Deixa eu ver o do Abel. Aceitou. E o sentimento de raiva e de ira começou a tomar conta do coração. Amados irmãos, será que você também não sente assim quando, por exemplo, um pastor, né, conversa mais com outro irmão, parece ter mais intimidade com outro? Aí começa a falar, sabia? Aquele pastor ali, ele é íntimo dele, ele trata ele bem pra caramba e ele trata a gente assim. Começa a querer gerar esse burburinho, né? Quando nós temos um culto, um êxito em nossa adoração, esses pensamentos, elas são totalmente esvaídas, somem da nossa vida, irmãos. A pior coisa é ver pessoas dentro da igreja que estão cultuando, estão adorando, estão louvando, mas ao mesmo tempo elas sentem raiva e ira em relação ao teu próximo. Porque o fulano, ele fala mal de mim. Porque o cicrano me maltratou. Porque o outro fez tudo errado naquilo que nós estamos fazendo juntos no ministério. E por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz, vamos ler juntos? Se, pois, ao trazeres amém. Irmãos, o texto é claro. Não dá para você entregar uma adoração verdadeira com raiva no coração, com rancor no seu coração. Não dá, irmãos. A adoração verdadeira se dá quando nós temos a comunhão, a paz com as pessoas. Porque diz, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, vai se reconciliar com ele. E então volta e depois faz a oferta. Amados irmãos, se você tem algo mal resolvido com alguém dentro da igreja, resolva. A pior coisa é você adorar a Deus no mesmo lugar e você odiar aquela pessoa, ou ter raiva daquela pessoa. Você não vai, a vida espiritual com Deus não é viver sozinho. A vida espiritual com Deus é ter comunhão com Deus, se relacionar com as pessoas. O relacionamento é muito importante, a comunhão é muito importante, a koinonia é essencial. Tanto que eu não esperava que no Happy Family a nossa equipe foi tomada por né, tomou conta do nosso coração do clima de derrota. Irmãos, até o Manada Power aí, os mamutes viram, olhar para o nosso time assim, eita, esse já foi. A luta é entre nós aqui, né? Olhavam para a gente assim, eu na verdade falei, poxa, vai ser difícil, hein? Mas vamos alegrar os irmãos, vamos alegrar, né? E foi assim, aí a gente foi sendo derrotado em tudo no primeiro dia. E no segundo dia, não sei se os juízes nos ajudaram, mas fomos ganhando. Fomos ganhando ponto. Eu falo, poxa. Aí eu falo, é possível, pessoal, é possível. E ao final fizemos aquela apresentação, né? Somos corpo. Irmãos, assim vem a justiça. Irmãos, o júri,
Depois o Happy Family veio conversar comigo. Porque eu também fiquei assim, meio mal. Fala a verdade, fiquei mal, né? Falei, irmãos, vocês realmente acharam que a gente mereceu o primeiro lugar naquela apresentação? Ele falou, claro, pastor. Era os três do júri, claro, pastor. Eu falei, mas por quê? Porque a gente pensou que vocês estavam brigando de verdade. Ao olhar que vocês estavam brigando, eu falei, poxa, agora isso vai estragar o Happy Family inteiro. O coração, agora, bem no final, vão estragar o Happy Family. O júri, né, imagina a equipe. Poxa, a gente preparou com tanto carinho. Mas viu que, né, não era isso, né? Aí começou o louvor, a paz e eu falei, Jesus, ainda bem. Eles conseguiram nos assustar. Vitória para eles, né? Emocionou o coração, irmãos. Emocionou o coração. Nós precisamos de comunhão, irmãos. A vida espiritual não vive sozinho. O Caim, ele se esqueceu, ele precisava do irmão Abel. Ele podia muito bem pedir, Abel, o que você fez? O que eu devo fazer para adorar ao Senhor de espírito e verdade, como você adorou? O que eu devo fazer para que a minha oferta seja aceita pelo Senhor? Tinha que ter feito. Ao invés disso, ele tomou uma atitude drástica. Ele planeja a morte, irmãos. Ele planeja a morte de Abel. Porque disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Veja, isso é premeditado isso aqui. Não foi algo né, repentino, algo no momento da ira, no momento da raiva. Um crime premeditado. Vamos lá ao campo, quero conversar contigo. Levou e matou. Amados irmãos, nós nos relacionamos na igreja não porque a gente precisa do dinheiro do outro, não porque a gente precisa da ajuda do outro, não isso. Nós nos relacionamos na igreja por causa do amor de Cristo. O teu relacionamento tem que ser por Cristo, por Cristo. No Japão esses dias, as senhoras de idade têm cometido pequenos delitos. Eu vi uma reportagem, senhoras de idade, de 80, 90 anos de idade. Aí foi observar, por que essas senhoras de 80, 90 anos de idade estão cometendo crimes? É porque essas senhoras de 80, 90 anos, ao cometerem crimes, elas seriam pegas em flagrante e seriam levadas para uma penitenciária. Então elas preferiam estar na penitenciária porque lá ela tem gente para conversar. Porque onde elas viviam, elas não tinham ninguém. A depressão de não poder se comunicar com ninguém, de não conversar com ninguém, estava enchendo a vida dessas mulheres. E elas cometiam pequenos delitos, né? Para poder entrar na cadeia. Imagina, irmãos, a gente não consegue ficar sem relacionar com as pessoas. A mesma coisa se dá dentro da igreja, a gente consegue ficar sem relacionamento com os irmãos da igreja. E por isso, temos juntos a adorar a Deus. Não é ver o outro irmão falhando no culto e dizer, você deixa falha, vai embora daqui, não. Temos que aconselhar o irmão para voltar ao Senhor, para adorar em espírito e verdade. Não sei se os irmãos lembram daquele filme O Náufrago. O Tom Hanks, ele é o personagem principal. Ele fica ilhado, sozinho numa ilha. Não tinha nada para fazer. Ele quando começa a sobreviver naquele lugar. E ele está tão só que ele acha uma bola da marca Wilson. Ele chama o Wilson, começa a conversar com a bola. Wilson, tudo bem com você? Com a bola, irmão. E faz a carinha na bolinha, comunicando com a bolinha. Você toma o café da manhã, está tudo bem contigo. E numa dessas que ele tenta sair da ilha, ele faz uma jangadinha lá e tenta sair. Coloca a bolinha o Wilson junto, leva junto. Porque o Wilson tem que estar junto. E no caminho, vem uma tempestade e o Wilson é levado pela onda. Nossa. Essa cena eu nunca esqueço. O Tom Hanks chora. Wilson! Parece que perdeu a mãe. A bolinha indo embora. Irmãos, vê como o relacionamento na nossa vida é importante. Por isso que nós devemos nos relacionar através da adoração a Deus. Você não está aqui por outros interesses, mas sim para adorar a Deus. É a partir dessa adoração que gera uma comunhão em nós. É assim que nós devemos nos relacionar.
para que a ira não tome conta do nosso coração quando o irmão falhar. Quando você tem êxito no seu culto, na adoração ao Senhor, você também tem êxito no relacionamento com as pessoas, porque a palavra, a comunhão de Deus move a tua vida. Amados irmãos, sejam vitoriosos no relacionamento com as pessoas aqui da igreja. Sejam vitoriosos também no relacionamento com as pessoas de fora, por meio da adoração. Terceiro lugar, o fracasso na adoração é igual ao fracasso na vida. O êxito na adoração é o êxito na vida. É muito claro, irmãos. Quando você não tem êxito no relacionamento com Deus, você pensa que a sua vida vai dar certo? Você não tem relacionamento com Deus, você não vai ter relacionamento com as pessoas. Eu estou dizendo isso para vocês, para nós cristãos. É claro que as pessoas do mundo se relacionam, mas nós, irmãos, quando nós não temos esse êxito no relacionamento com Deus, não teremos êxito no relacionamento com as pessoas, e também nós não teremos êxito em nossa vida. Por isso que a gente observa que os grandes personagens da Bíblia, como Abraão, como Davi, foram grandes adoradores. Grandes adoradores. Essas pessoas tinham um coração de adorador, de querer servir ao Deus, de querer louvar a Deus. Tanto que a mulher de Davi, ao ver que Davi estava comemorando comemorando de forma muito forte, ela critica. Poxa, você é rei, o que você está fazendo no meio do povo? Mostrando. Mas, amados irmãos, um culto verdadeiro, um culto centrado em Deus, nos emociona. Um culto centrado em Deus nos cativa. O culto centrado em Deus nos desafia. O culto centrado em Deus nos motiva, nos edifica, nos fortalece. Você não precisa buscar nada em outros lugares, não. Você precisa buscar na adoração, porque a adoração vai te dar a força, a adoração vai te motivar, a adoração vai te fortalecer, a adoração vai te fortificar para você servir a obra do Senhor e também para servir as outras pessoas que estão à sua volta. Abel era um verdadeiro adorador. Ele adorou com fé ao Senhor. Amados irmãos, que estão nessa manhã aqui, nessa tarde agora, vocês realmente estão com o teu coração voltado a Deus? Será que o teu pensamento não está em outro lugar? Será que não está aqui somente a casca? Deus não quer apenas a casca. Deus quer você por inteiro. Deus viu que Caim entregou, poxa. Caim entregou a oferta. Deus viu que ali ele estava entregando uma oferta, mas não aceitou. Por quê? Era simplesmente uma formalidade. O que eu tenho, Deus? Pega aí, vai. Como se Deus fosse um mendigo. Olha, pega aí, o que eu tenho, pega, leva embora aqui, vai. Deus não precisa da sua esmola, irmãos. Pois que Deus quer o teu coração. E Deus diz: estou à procura desses adoradores. Adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu gostaria de concluir a palavra de hoje dizendo: amados irmãos, o sucesso na nossa vida depende de nossa adoração. O sucesso da sua vida espiritual depende de como você adora ao Senhor. Porque a gente vê através do texto de hoje, Caim, ao falhar na entrega de oferta a Deus, o seu semblante muda por completo. Porque o versículo 6 diz:
Então lhe disse o Senhor: porque andas irado e porque descaiu o teu semblante. Deus não está dizendo: a culpa é minha porque eu não aceitei. Deus está falando: a culpa é sua, você que está errando. Amados irmãos, ao invés de culparmos outras pessoas à nossa volta, olhe para si mesmo, olhe para você. Ao invés de você culpar a sua esposa, o seu cônjuge pela crise no casamento, olhe para você. O que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo? Ao invés de você culpar os seus filhos, olhe para você. E por isso, eu também levo essa frase no meu coração. É uma frase que o pastor Cole falou uma vez, disse assim: a primeira oração que eu faço em relação às minhas filhas é de pedir para Deus que elas sejam verdadeiras adoradores. E é a oração que eu também faço. Eu não fico orando: Deus, faz minha filha encontrar um milionário. Deus, faz minha filha ganhar na Mega Sena. Deus, faça minha filha ser uma mulher de sucesso para viver uma vida de aposentado bem sossegado. Não, irmão, eu não faço isso não. A oração que eu faço: Deus, onde quer que essas meninas estejam, que elas adorem a Deus. Onde quer que elas estejam, porque esse é o segredo do sucesso da nossa vida espiritual. E por isso, amados irmãos, não desperdice seu tempo, não perca os seus bens materiais entregando em vão a Deus, mas entregue de todo o seu coração. Caim não somente perdeu tempo, Caim perdeu a oferta que ele entregou, o tempo, e ainda cometeu um crime bárbaro. Mas enquanto que a nossa adoração a Deus, quando ela é verdadeira, nos leva para o caminho totalmente oposto. Porque diz, versículo 8: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, e seu irmão o matou. E em Hebreus diz para nós que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda se fala. Irmãos, ainda hoje nós falamos. Você pode dizer: pastor, mas Abel entregou a oferta, adorou corretamente a Deus e morreu. Que trágico. Tem gente que gosta de pensar nesse lado. Pô, você falou aí, mas ele morreu. Que adianta? Mas a palavra diz: também mesmo depois de morto, ainda fala para nós que a adoração verdadeira é a adoração que Deus deseja. Ele está nos braços do Senhor. Eu tenho certeza que Deus recebeu com maior alegria. Abel, venha para cá, meu filho. Você é o verdadeiro adorador. Que assim seja a sua vida, amados irmãos, de verdadeiros adoradores, porque buscam adoração ao Senhor em espírito e em verdade. Oremos.